Conversa com Garras. Temos a Sofia Pereira, psicóloga, que vamos aqui falar um pouco sobre a saúde mental e os jovens e um pouco também sobre o seu percurso profissional. E para iniciar a conversa, nada melhor que a Sofia nos descrever enquanto pessoa e no seu percurso profissional até chegar a esta área. Sim. Então, primeiro de tudo, só fazer um reparo. Eu tenho a formação sim, neste momento eu não estou inscrita na Ordem dos Psicólogos, por opção. Foi um caminho depois alternativo que eu decidi tomar, portanto eu fiz a licenciatura em Psicologia, depois do mestrado em Clínica e da Saúde e entretanto fiquei fora da Ordem dos Psicólogos por opção própria. Entretanto também me dediquei aqui um bocadinho mais ao mundo holístico e às especializações de hipnoterapia clínica e há uma série de condutas, digamos assim, existe um código deontológico, não é, ético, a que temos que obedecer e que muitas vezes não me encaixa, não é? Por isso eu costumo dizer que sou uma profissional um bocadinho fora da caixa. Ok. Então, para a ordem, nós não nos podemos intitular de psicólogos não estando lá inscritos, no entanto a formação está cá de igual forma. Pronto, relativamente ao meu percurso, então eu sou do Alentejo, não é? Portanto eu sou mesmo de Borba, vim para Lagos com 12 anos, foi aqui que fiz o terceiro ciclo, que concluí, a secundária também, quis ser muita coisa ao longo da vida, portanto a psicologia não é um sonho de criança. Os jovens querem ser muita coisa. Sim, eu acho que sim, mas isto também tem a ver com as mutações que nós vamos sofrendo, não é? Com experiências de vida também. Sim, sem dúvida. E acho que as experiências que vamos tendo ao longo da vida e o acesso também às diferentes realidades depois nos vai permitindo identificar e vai despertando a curiosidade mais para umas coisas, depois para outras. E acho que, inclusivamente, quando nós chegamos, por exemplo, ao final do 12º ano, não é? E isto é uma problemática que me chega muitas vezes, os jovens ainda não se sentem aptos, preparados, na grande maioria, para tomar uma direção, não é? Portanto, quando vamos para a universidade já temos que afunilar o nosso caminho. Sim, no secundário, e falando também por experiência própria, sinto que há degraus a fazer, e o secundário é um degrau já bastante exigente. Quando a gente passa do nono para o 10º, já é um degrau considerável, e depois quando a gente finda o secundário, passar do secundário para uma etapa mais académica ou não, é outro degrau que acaba por ser desafiante e nem sempre estamos preparados, e às vezes falta-nos ferramentas. E eu, pelo menos, é aquilo que eu senti na minha altura, e é um pouco isso que a Sofia estava a explicar. Sim, eu não senti muito, se bem que é engraçado, partilhando a minha história, aquilo na minha altura, não sei se ainda é assim, mas tínhamos que preencher 6 opções possíveis, não é? De estudo superior. E eu fiz 6 opções diferentes, portanto, psicologia era a primeira, não é? Mas de qualquer forma, aliás, mentira, eu primeiro queria ir para a psiquiatria e depois sim a psicologia, e depois não tive média em Portugal para entrar para a psiquiatria. Tenho que se entrar em medicina primeiro e no meu ano era 18,3. E pronto, não foi possível. Então depois entrei para a psicologia, mas desde professora de educação física, professora de história, filosofia, portanto foram várias foi assim opções. Sim. E eu acho que a grande dificuldade aqui prende-se sobretudo com, claro que é sempre uma adaptação, não é? Quando passamos do terceiro ciclo para o secundário já temos que afunilar aqui um bocadinho mais a área, não é? Portanto, temos as ciências, temos as humanidades, já temos que estar aqui um bocadinho mais direcionados. No entanto, o espaço de tempo entre o 10º ano e o 12º nem sempre é suficiente para nós, para todos, não é? Portanto, nem todos conseguimos realmente identificar as nossas aptidões, porque às vezes temos aptidão para mais do que uma coisa, não é?
e gostávamos de ser mais do que uma coisa, só que a sociedade também faz muita pressão, às vezes a família também faz muito essa pressão. São fatores determinantes. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que depois também se cria muitas vezes aqui uma competitividade que acaba por ser insana, não é? Portanto, entre colegas, entre cursos até, não é? Portanto, isto muitas vezes obriga, é por isso, eu acredito que é por isso que há muitos jovens depois a entrar no mundo académico, não é? E a mudar de curso várias vezes. Às vezes chegam ao segundo ano e voltam para trás. Porque... E às vezes é a pressão de se querer fazer uma determinada coisa. Exatamente. E depois às vezes não serve bem assim. Exatamente. E só descobrir o nosso caminho só mais tarde, com o vivenciar destas experiências. É porque com 17 anos nós temos um desenvolvimento pessoal ainda limitado. Acho não que é precoce. Completamente. Então isto é um caminho que nós fazemos, é um progresso ao longo da vida, não é? Então pedir-nos com 17 anos para... Há jovens que já estão mais crentes, não é? E mais conscientes daquilo que realmente faz sentido. Outros não tanto, e atender a estas diferenças seria extremamente importante, mas pronto, não conseguimos mudar o mundo nesse sentido. Não, e com certeza que haveriam formas de... Como é que é dizer? Formas de fazer com que essas dificuldades fossem menos sentidas. Sim, eu acho que sim. Acho que o acompanhamento, não é, do jovem, e acho que... Porque hoje em dia, o apoio que tem é aqueles... Não é psicotécnicos, é aquelas entrevistas com o psicólogo da escola. Sim. Que vale o que vale, que vão dizer, não, por norma é o único apoio que temos. E é muito técnico, não é? Eu acho que é muito técnico, eu acho que era importante... Descobre a nossa vocação ou algumas partes daquilo que nós gostamos de fazer enquanto perfil, mas acho que depois acaba por ser curto. Acaba por ser curto. E já que falas nisso, Sofia, isto acaba também por ser logo aí à nascença, ou logo muito no início da vida dos jovens, acaba logo por ser logo aqui um problema, e as pressões familiares, as pressões externas, sem dúvida, isso tudo, acaba por afetar aqui um pouco em termos de saúde mental. Sem dúvida, porque nós queremos muito corresponder às expectativas, não é? Não só as nossas, acho que primeiro que tudo começamos a querer corresponder às expectativas dos pais, não é? Da nossa fundação. E depois começamos a querer corresponder também às expectativas da sociedade. Por isso é que eu digo sempre, é muito importante as nossas fundações, não é? A nossa base estrutural, de onde é que nós vimos, que tipo de experiências é que tivemos, que tipo de educação é que tivemos. Porque muitas vezes, educações, por exemplo, mais rígidas, onde o pai, sei lá, podia dar aqui N exemplos, ou é advogado, ou é médico, ou é não sei o quê, tem muitas vezes a expectativa de que o filho pode vir a querer seguir realmente a mesma área profissional, e esta sensação de poder estar a desiludir também estas figuras que são extremamente significativas tem um grande impacto depois na hora de escolhermos também o nosso caminho, não é? Lá está, o medo de desiludir realmente as pessoas que são importantes. Sobretudo é o gerir expectativas. Sem dúvida. Expectativas dos pais, as nossas expectativas da sociedade, e são ferramentas que vamos adquirindo ao longo do tempo, ao longo da vida, e às vezes nunca chegamos a adquiri-las, não é? Na totalidade acredito que não. Eu acho que há pessoas que efetivamente conseguem quando reconhecem a importância de estar em verdade connosco próprios, não é? Ou seja, porque há uma determinada altura na nossa vida que nós precisamos de parar de querer ser... Todos nós precisamos da validação exterior, não é? Sobretudo quando somos mais jovens. Sim, é aquilo que se diz, eu não ligo nada ao que dizem, ou eu não ligo nada à opinião pública. Eu acho que acabamos sempre por ligar. Eu acho que podemos fazer uma aprendizagem no sentido de não dar tanta importância e não deixar que isso comande a nossa vida, mas tudo isto vem com o tempo, vem com a maturidade e lá está, vem com o trabalho que eu invisto ou não, ou seja, o tempo que eu posso investir no meu desenvolvimento pessoal, não é?
E acho que isto é um dos pontos extremamente importantes para os jovens, que é realmente este investimento no desenvolvimento pessoal, em tentar perceber quem é que eu sou, quais são as minhas emoções, não é? Porque nós desvalorizamos aqui... Muitas das vezes desvaloriza-se as Sim. emoções e os sentimentos que vamos tendo ao longo da Sim. vida, daquilo que nos acontece. Sim. Temos tendência para desvalorizar e só mais tarde, quando nos estamos verdadeiramente afetados, é que nos damos conta que afinal aquela emoção ou aquele sentimento causado teve algum impacto. Sem dúvida, porque tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós pensamos tem um impacto direto nos nossos comportamentos, não é? E é extremamente importante tomar essa consciência. Só que eu acho que lá está, nós corremos tanto atrás de não desiludir o outro, não é? De corresponder a uma determinada imagem, não é? Dentro da sociedade, para os nossos pais, tudo isso que nos vamos, eu costumo dizer, vamos parar a quilómetros de quem somos, não é? E acho que o problema começa muitas vezes aqui. Agora, quando existe uma estrutura minimamente orientada, saudável, onde o jovem se sente aceito, que eu acho que este processo de aceitação tem que começar em casa, não é? Se o pai e a mãe, se a família nuclear aceita, e às vezes há tantos fatores que podem levar, não é, a que esta aceitação seja um bocadinho mais difícil de operacionalizar, não é? Às vezes a orientação sexual, lá está, o ter interesses completamente diferentes. Outro dos assuntos, dos assuntos, a orientação sexual, e hoje em dia não é na moda, mas está mais, é um assunto cada vez mais em cima da mesa, e eu acho que tem que ser tratado com naturalidade, mas falado e conversado. Mas essa fundação, essa base de sustento, acho que parte muito de casa. Sem dúvida. Parte muito da estrutura familiar. E os professores também, não é? Eu acho que todos estes modelos que nós vamos tendo ao longo da vida, portanto, educadores, professores, mais tarde professores, os pais, este acompanhamento é fundamental, não é? Esta rede. No fundo são aquelas pessoas com que a gente se cruza ao longo da vida, que nos vão aportar experiências para que a gente se desenvolva cada vez mais. A nível da saúde mental, quais é que são assim, os principais desafios que os jovens enfrentam para além deste que acabamos aqui de falar? É assim, primeiro eu acho que é importante percebermos o que é a saúde mental, não é? Porque há muitas pessoas que acham que a saúde mental é só a ausência de doença, não é? E a saúde mental vai muito além disso. Portanto, saúde mental tem a ver com o bem-estar geral, não é? Portanto, tem a ver também, está aqui ligada à resiliência que nós eventualmente podemos ter ou não perante os desafios da vida, não é? Portanto, naquelas circunstâncias menos boas pelas quais todos nós passamos, não é? Dependendo dos ciclos que estamos a viver, ter a capacidade de ultrapassar esse obstáculo e seguir em frente, isto é saúde mental também, não é? Ou seja, é ter aqui estrutura física, psicológica, emocional, espiritual para lidar com a adversidade. E ter resiliência sobre o sentimento, sobre a emoção. Às vezes pode ser negativo. É assim, depende da perspectiva, não é? Eu acho que não sei em que ponto é que está a querer não, no ponto em que resistir à emoção, resistir àquilo que nos entristece, ou empurrar com a barriga, ou deixar para trás, e ele depois já vai sempre aparecendo. Sim, este é um dos grandes problemas, não é? Eu acho que lá está, esta descredibilização que se dá ao reconhecimento emocional. Portanto, nós enquanto jovens, por isso é que eu há pouco dizia que nós precisamos muito desta estrutura dos adultos à nossa volta, não é? Para conseguir tomar aqui uma direção, para nos conseguirmos orientar, para nos conseguirmos, para aprendermos a regular as nossas emoções, não é? Porque é extremamente importante e acho que esta é uma das grandes estratégias, não é? Eu reconhecer e aceitar as minhas emoções e às vezes, como somos jovens e estamos a passar, falando da adolescência, não é? Estamos a passar aqui uma série de mudanças morfológicas, psicológicas, físicas. Portanto, há aqui uma série de coisas a acontecer dentro de nós e nem sempre esta regulação... Portanto, para nós adultos já é difícil a regulação emocional, não é?
Para os jovens, falando aqui mais especificamente dos adolescentes, pior ainda. Então precisamos efetivamente de contar com estes adultos, com esta rede à nossa volta, sobretudo os adultos e não os pares que estão a sofrer exatamente das mesmas coisas que nós. Não é que seja das mesmas coisas, porque todos os adolescentes ou jovens têm desafios particulares, não é? Muito próprios, mas de qualquer forma partilham determinadas similaridades, não é? Então eu acho que é extremamente importante os adultos à volta, lá está, nos orientarem aqui neste reconhecimento emocional, porque esta não consciência de que as minhas emoções e os meus pensamentos podem conduzir a comportamentos desadaptativos levam muitas vezes ao desenvolvimento de ansiedades e depressão e todas essas perturbações. No fundo, a ansiedade todos nós temos, todos nós, ou não? Sim, claro. Não, eu estava a pensar porque temos a ansiedade adaptativa e desadaptativa, não é? Portanto, a ansiedade, claro que todos temos e precisamos dela, não é? Todos nós temos e às vezes acaba por ser aquele escape emocional, como aquela panela, como a panela de pressão, que às vezes tem que vir ao de cima para sair e para transbordar. E ao fim e ao cabo, a gente muitas das vezes acabamos por ignorar esse tipo de ansiedade em detrimento de outras situações e julgamos que é só uma situação temporal ou uma situação ocasional. Deixa-me só pegar aqui neste assunto porque eu acho que é muito importante. Há pouco falávamos do que é a saúde mental, não é? Sim. E esta questão também da externalização ou internalização que é muito importante, ou seja, a forma como eu processo o meu sofrimento psicológico, não é? O meu sofrimento mental. Portanto, nós podemos processar este sofrimento através da externalização, que é o quê? Que é envolvermos muitas vezes em determinados comportamentos de risco, não é? Ou seja, drogas, tabaco, álcool, relações sexuais desprotegidas, ou então podemos processar este sofrimento psicológico de uma forma mais internalizada, não é? Ou seja, é quase como se nos isolássemos um bocadinho do mundo e vivêssemos os nossos problemas de uma forma muito solitária. Tanto um como o outro estão em desequilíbrio, não é? Promovem aqui alguns desequilíbrios. Portanto, eu ia dizer qualquer coisa importante no seguimento daquilo que estava a dizer, entretanto passou. Estávamos a falar da ansiedade. Sim, da ansiedade. Todos nós temos, todos nós passamos, todos nós sentimos, uns mais que outros. Sim, e eu ia dizer o importante também que é nós reconhecermos, lá está, que era aquilo que dizia há pouco, aquilo que é a ansiedade adaptativa, não é? Que é, por exemplo, quando eu sinto ansiedade antes de uma entrevista, como esta que estamos a fazer aqui, não é? Por acaso não venho ansiosa, mas poderia estar uma entrevista de emprego, o primeiro dia de trabalho, portanto, esta é a ansiedade normal, não é? Antes de um exame de condução, de qualquer prova, não é? Portanto, que nos despoleta aqui é o novo, no fundo, Sim. Não é? Portanto, essa é a ansiedade normal, digamos. A ansiedade desadaptativa já é aquela que começa a promover um desconforto exacerbado, não é? Onde nós começamos, de alguma forma, aqui a criar também, a especular hipóteses não sustentadas nas evidências. E muitas das vezes a sofrer antecipadamente. Sim, sem dúvida, e muitas vezes com situações irreais, não é? Que são só criadas na nossa mente. Na nossa cabeça, sim, exatamente. Não é? Portanto, são medos exacerbados, porque no fundo o motor da ansiedade é o medo, não é? É aquilo que faz, é como o carro precisar de andar, o carro não anda sem motor, não é? Claro. Portanto, a ansiedade não evolui sem medo, portanto, é um bocadinho isto, e a ansiedade é aqui realmente uma das perturbações mais presentes. E para gerir a ansiedade, esse tipo de ansiedades, quais são as dicas que, assim, mais habituais, ou se é que pode chamar habituais, para ter esta gestão? Porque hoje, no dia a dia, a sociedade sofre de uma grande pressão. Sofre de uma grande pressão. E acabamos sempre por nunca ter tempo para nada e ter tempo para tudo. E às vezes não damos valor aos pequenos sinais, ou quem está próximo, ou outra coisa semelhante. E a minha questão vai muito nesse sentido. Quais é que são as dicas
para este tipo de sensações e depressão diária que Olha, existe. estava a passar assim muitas coisas pela cabeça. Vamos Primeiro, nisso. deixa-me só fazer referência aqui a uma coisa. É importante lembrar que 50% das perturbações que são diagnosticadas normalmente em fase adulta, elas começam na adolescência. E isto é extremamente importante perceber, não é? Ou seja, a forma como os sintomas passam desmascarados. Sim. Aliás, mascarados, não é? Sim. Portanto, o que é que acontece normalmente? Acontece que nós começamos, e lá está, a saúde mental também não tem que ser a ausência total de sintomas, porque imagina que, por exemplo, tu zangas-te com o teu melhor amigo, não é? Então é normal que tu passes por um período de tristeza, isso não tem que ser um diagnóstico de ansiedade ou depressão. Claro. Portanto, isto tem tudo a ver com a durabilidade, com a intensidade e uma série de outros fatores, tal como O tal diz o desconforto, DSM. como falavas. Sim, mas, ou seja, normalizar um período inicial em que a tristeza é uma emoção perfeitamente válida, não é? Como outra qualquer, e respeitar esse tempo, porque todos nós, quando perdemos alguma coisa ou alguém, e sobretudo alguém, não é? Temos que fazer este processo de luto. Portanto, normalizar tudo isso. E depois perceber que, lá está, esta construção, desde muito cedo, o estarmos atentos também à presença, à durabilidade, à intensidade destes sintomas, vai poder prevenir ou não o desenvolvimento no início da idade adulta, que é normalmente quando se dá, por exemplo, em psicologia nós aprendemos que entre os 18 e os 21 é quando se dá os surtos, não é? Os grandes surtos. Pronto, dentro daquilo que são as perturbações psicológicas. Então é muito importante estarmos atentos. Realmente temos jovens em casa, adolescentes, não é? Perceber realmente quando um adolescente, aquela questão da internalização e da externalização que estava a falar, quando um adolescente se isola demasiado, é motivo para estar atento. Quando um adolescente é extremamente tímido, é motivo para estar atento. Quando se envolve em comportamentos mais exacerbados, é motivo para estar atento. Depois, respondendo à pergunta, quais é que são as estratégias, Sim, não é? Para lidarmos com tudo isto? É muito difícil, porquê? Porque, como tu disseste bem, vivemos num mundo muito frenético, não é? Onde estamos expostos a N elementos distratores, solicitações, ou seja, a nossa vida é muito acelerada, não é? Tanto a dos adultos como a dos jovens. E os jovens hoje em dia estão expostos, lá está, têm determinados desafios que não existiam na altura dos nossos pais, não é? Sim. Portanto, os jovens de agora são diferentes dos jovens de antigamente, o que não quer dizer que ambos não tivessem desafios, mas hoje em dia estamos expostos a determinadas coisas que acabam por promover muitas vezes desequilíbrios e confusões, não é? Que são muito difíceis de gerir. Lá está, as redes sociais, a comparação, não é? Essa exposição. Sim, aqui as redes sociais com certeza que são uma componente na adolescência e no jovem que vem aqui mudar de forma estratosférica aqui todo o cenário, calculo eu. Sem dúvida, porque lá está, eu acho que a informação, o acesso à informação acaba por trazer coisas muito boas, como nós sabemos, não é? Mas também acaba por trazer coisas menos boas e é preciso fazer essa filtragem, não é? Porque hoje em dia nós vivemos ou aparentamos determinadas realidades, às vezes nas redes sociais, que não correspondem, não é? À nossa vida efetiva, àquilo que acontece na realidade, e nem sempre os jovens têm a capacidade, não é, de extrair a realidade da ficção ou daquilo que eu estou a querer apresentar, não é? Sobretudo é ter filtro para a informação que se obtém através da internet. Sim, só que lá está, onde é que nós vamos buscar essa competência, não é? Como é que nós sabemos que aquilo que estamos a ver é real ou não? Não é? Nós temos que nos virar muito para nós próprios. Eu acho que isso é fundamental, porque esta competição, esta comparação, eu já tive imensos jovens, por exemplo, em consulta a dizerem que não, por mais que se maquilhem, sobretudo raparigas, não é? Não conseguem ficar como determinadas pessoas que seguem nas redes sociais, e isto depois leva a uma frustração, uma sensação de insuficiência. E tudo isto acaba por influenciar diretamente a nossa saúde mental, não é? E acaba por ser um problema
eu acho que é um problema extremamente grave, porque há muita pressão, há muita exigência, e não tem só aqui a ver com a parte académica, a parte profissional, tem a ver com tudo. São tantos os temas, há bocado também falaste na orientação sexual, que é um tema cada vez mais premente nos jovens e que hoje em dia, pronto, ainda há pouco tempo tivemos um caso na televisão da mulher que ganhou o concurso Miss Portugal para representar. Quer dizer, não sei se foi Portugal, olha, foi algo do eu género. não vejo televisão, sim, mas acho que foi algo do género. Eu também vi a notícia, como disse, acho que tem que ser tratado com naturalidade, tem que se respeitar o indivíduo, e se hoje em dia há tanta tecnologia e a medicina está tão avançada, se a pessoa não se sente confortável no seu corpo e se pretende mudar, acho que se existe a opção, é de apoiar e é de estar ao lado. Agora, isso vai sempre depender de pessoa para pessoa, a base de sustentação, neste caso família, casa, vai sempre depender, mas lá está, estamos aqui sujeitos a uma pressão mediática, uma pressão que é um tema que está na opinião pública no topo das prioridades, porque é muito falado, e às vezes lá está, a informação gera desinformação e não se procura obter aquilo que é realmente necessário. Que recursos ou apoios estão disponíveis para um cuidado contínuo nesta parte da saúde mental? Respondendo a isso, e também à última pergunta que eu acho que não respondi na totalidade, o que é que eu acho que se pode ir fazendo e os recursos, eu acho que nós temos que criar, lá está, o desenvolvimento pessoal, que eu estava a dizer que é extremamente importante, não é? Ou seja, investir em nós, investir naquilo que nós temos prazer em fazer, que eu acho que é extremamente importante, mas lá está, e voltando ao início, acho que isto parte muito de casa, a forma como eu aceito ou não, ou valido ou não aquilo que eu gosto de fazer, não é? Que nem sempre é visto pela mãe ou pelo pai ou pelas figuras, lá está, que são significativas de uma forma válida, não é? Mas acho que o autocuidado desde muito cedo é muito importante, e o autocuidado, lá está, envolve as emoções, envolve a validação das emoções, envolve, por exemplo, quando nós somos jovens, não é? Temos mais dificuldade em muitas vezes dar nome àquilo que estamos a sentir, em fazer esse reconhecimento. Às vezes é enfrentar, temos dificuldade em enfrentar. Também, mas às vezes nem conseguimos identificar, por isso é que eu digo sempre que esta questão de tratar as emoções com consciência, não é? Implica o quê? Implica identificar a emoção ou o sentimento, ou seja, o que é que eu estou a sentir, não é? Depois também perceber de onde é que vem, que pensamento é que está associado, não é? E depois que comportamento é que advém daí também, não é? Ou seja, fazer esta divisão, esta separação, implica também que nós paremos, e aí a nossa vida acaba por impossibilitar muitas vezes. O primeiro ponto então é a identificação. Identificação das emoções, sem dúvida, e isto vai levar-nos ao caminho da regulação emocional, que era aquilo que eu ia dizer, que é, nós enquanto jovens temos mais esta dificuldade de processar aquilo que está a acontecer, e muitas vezes para não dar uma resposta reativa, não é? Para não sermos tão reativos, é muito importante nos afastarmos daquilo que está a despoltar esse desconforto em nós, não é? De forma a fazer aqui uma reflexão e uma introspeção, não é? E muitas vezes, lá está, e respondendo à pergunta também, técnicas como, por exemplo, respiração diafragmática, não é? Em que a pessoa pode se sentar, e isto é uma coisa super fácil de se fazer, não é? Portanto, o jovem pode estar sentado numa cadeira, pode estar deitado na cama, e depois o que é que ajuda muito? É colocar a mão abaixo no diafragma, não é? Portanto, entre o estômago e a barriga, e quando inspiramos, isto é a respiração diafragmática, quando inspiramos temos que sentir a nossa barriga a ir para dentro, não é? O nosso diafragma a ir para dentro. Bloquear o ar por 3, 4 segundos e depois inspirar e sentir a barriga a encher como se fosse um balão de ar. Isto permite-nos não só estar focados no momento presente, mas também
aprender a reconhecer que a respiração é uma ferramenta fundamental para a nossa homeostase, não é? Isto é muito importante. Isto são aquelas receitas, digamos assim, que eu passo sempre, porque acho que são aquelas que funcionam e que nos ajudam, lá está, nesta regulação emocional que é extremamente importante. Por exemplo, temos outras técnicas como o analisar 5 coisas que estás a ver, 4 coisas que estás a ouvir, 3 coisas que consegues cheirar, 2 que consegues tocar, porque isto leva-te o foco para o teu momento presente, não é? E retira o foco do problema, não é? Ou seja, nós não estamos a fugir do problema, estamos só a tentar manter o equilíbrio naquele momento em que estamos com as emoções exacerbadas, não é? Ou, por exemplo, numa crise ansiosa, cada vez mais os jovens relatam já ter experienciado crises ansiosas em que têm palpitações, falta de ar, taquicardia, não é? As palpitações, nós na garganta, hiperventilar, não é? Portanto, isto são estratégias extremamente importantes. Complementando, relação com os pares, não é? Muito importante. Por exemplo, que o jovem tenha uma vida social ativa, que é muito importante, relações positivas com os seus pares, não é? Porque não é só aqui a relação com o adulto, é a relação também com os pares. Técnicas de meditação, por exemplo, que ajudam desde muito cedo, lá está a autocentragem, não é? Que nos vira muito para nós, para o nosso mundo interno, para aquilo que faz sentido, para aquilo que nós gostamos, para não tentarmos corresponder a um padrão lá fora, não é? Esta questão de estarmos constantemente a competir uns com os outros. Pronto, eu acho que isto são tudo técnicas muito simples que estão ao acesso de todos, não é? Só que tentar implementá-las como hábitos. Sim, como hábitos e às vezes, lá está, são aquelas coisas que são fáceis, como a respiração diafragmática, que são situações, são técnicas que a priori são fáceis de executar, mas no momento da crise acaba por haver alguma dificuldade. Sim, mas por exemplo, em momentos de crise, a respiração diafragmática é super eficaz. Claro que não funciona para toda a gente da mesma forma, claro. Não é? Mas, por exemplo, é muito mais difícil num momento de crise processar as emoções, não é? Porque eu estou fora da minha realidade, do que fazer uma técnica respiratória, que é simplesmente eu me afastar um bocadinho e começar a respirar e não desistir, não é? Porque quando nós começamos a fazer respiração diafragmática, isto acontece muitas vezes, as pessoas relatarem isto, não é? Ou seja, como aquilo não promove uma solução imediata, não é? É muito mais fácil tomar um comprimido, não é? E camuflar o sintoma, ok? Sim. Agora, nós sabemos que a respiração diafragmática é uma coisa que tem que ser treinada, não é? Portanto, o foco no presente, no aqui e no agora, o não estarmos tão distraídos, não é? O acabarmos por estar mais focados no nosso mundo interno, perceber quais são as estratégias que podemos utilizar e que a respiração realmente tem um grau de sucesso muito grande. Eu sou daquela opinião que a medicação é um complemento. É um complemento na medida em que, se não for feito uma psicoterapia regular e sermos acompanhados no sentido de saber identificar os nossos sentimentos, as nossas sensações, saber ter estratégias definidas para quando nos depararmos com o que identificarmos. Se não tivermos esse tipo de análise, a medicação acaba por não fazer qualquer tipo de efeito. Sim. Eu aqui, é assim, eu com a medicação sou um bocadinho... Não sou anti-medicação porque há determinadas situações, e já trabalhei em conformidade também com psiquiatras, por exemplo, e conheço vários e valido muito o trabalho, não é? Mas acho que, lá está, hábitos de vida saudáveis podem evitar o uso de administração de medicamentos, não é? E acho que devemos sempre tentar essa via primeira. Lá está, como eu dizia, o sair com colegas, o fazer exercício físico, o dormir as horas suficientes para os jovens é fundamental, não é? Ter uma boa higiene de sono.
uma alimentação saudável, pronto, todas estas coisas acabam por contribuir também em grande escala para uma saúde mental mais satisfatória. Em relação à medicação, eu acho que começarmos a tomar medicação sem experimentar a psicoterapia normalmente é um erro, não é? E quem começa normalmente por esta via não é que fique perdido, não é? Muitas vezes é recuperável, mas é muito difícil porque cria-se ali uma dependência e no fundo a medicação pode ser um complemento, sim, como disseste, mas a medicação por si só camufla o sintoma, não resolve o problema, não é? E é muito importante termos esta consciência. A medicação deve ser assim um complemento quando realmente percebemos que a psicoterapia por si só não está a ser suficiente. E a medicação sempre com um período de limite, não é? Ou seja, não olhar para a medicação como a bengala, não é? Que é extremamente importante. Sim, porque isso pelo menos encara desta forma, que a gente quando trata por exemplo, uma constipação, uma gripe, a gente toma um Benuron ou um Brufen durante X dias, passa, deixamos de tomar. Aqui também acaba por ser isso, porque se assumirmos que vamos sempre precisar ou que o nosso estado emocional vai estar dependente de uma medicação A, B ou C, acaba por ser mais difícil. Sim, e há casos e casos, mas isto é o que eu... uma opinião. Sim, o que consideras, mas, por exemplo, quando falamos de perturbações mentais é muito mais complexo do que parece, porque tu tomas um medicamento, a não ser que seja uma situação isolada, não é? Uma crise de ansiedade pontual, que pode acontecer, não é? Mas tu tomas um medicamento e aquilo normalmente não passa como a gripe passa quando tu tomas o Benuron, não é? Aquilo atenua no momento, mas enquanto tu não descobrires a origem do problema, aquilo que está a despoltar este desequilíbrio interno, o medicamento só vai aliviar o sintoma. E depois o problema é as crenças associadas aos fármacos, não é? A medicação que muitas vezes são cultivadas pelas pessoas que estão a administrar, que é, então se isto me alivia, se eu deixar isto eu vou ficar pior, não é? Ou seja, eu não vou já conseguir viver sem isto. É o psicológico a funcionar. Sem dúvida. Eu costumo dizer que não existe saúde sem saúde psicológica, não é? Portanto... Não, hoje em dia é muito fundamental. Acho que se está a criar uma consciência, cada vez mais uma consciencialização do tema. E ainda bem que os nossos jovens não têm medo de falar sobre isto, não é? Pelo menos a maioria. Eu acho que não há que ter. Acho que não há que ter medo. Eu acho que o principal passo para nos tratarmos ou para nos desenvolvermos é assumir que temos este problema, que temos esta situação e agora, perante esta situação, o que é que vamos fazer? Como é que vamos dar a volta? Mas lá está, isto quando é assumido pelo jovem, ou quando somos jovens, nem sempre este processo de assumir é fácil, não é? Porque às vezes o jovem até está aberto a assumir, mas o pai ou a mãe, por exemplo, ainda tem uma postura de quem vai ao psicólogo é maluco, não é? Eu acho que isso cada vez está mais desmistificado. Cada vez mais, mas ainda existe. Mas ainda existe, não é? Muitas vezes também se prende com isso. Ainda existe e depois também é uma área da saúde também que exige algum recurso financeiro. Também. E acaba por também ser um dos fatores o estado de falha, não é? que se evita. Acaba por ser um dos fatores que não se vai porque pronto, nós não temos dinheiro ou não temos hipóteses. Eu não sei se é o Estado que falha, porque ou se não sei explicar. Eu gosto de ver o copo meio cheio do que meio vazio. Acho que a saúde em Portugal deve ser acessível a todos. Os serviços devem ser pagos também, mas acho que sobretudo devem ser acessíveis a todos. E quando digo acessíveis a todos, é que todos têm uma possibilidade de... Mas lá está, aqui o Estado, não é? É a entidade que de alguma forma também pode proporcionar isto à sociedade, não é? Porque
quer dizer, nós vamos a um centro de saúde e existe um psicólogo, normalmente, não é? Certo. Para uma lista de pessoas interminável. Então, era neste sentido que eu estava a dizer que realmente faz. E depois lá está, o rendimento que um psicólogo tem, por exemplo, no centro de saúde, não é? Ou numa câmara, por exemplo, é muito inferior àquilo que realmente... Mas isto é uma problemática, não é só dos psicólogos, mas de muitas áreas profissionais. Sim, é de muitas áreas profissionais. Mas realmente aqui a saúde mental devia estar na linha da frente, a saúde, de uma forma geral. E sabemos que o Sistema Nacional de Saúde também está... Lá está, é outra preocupação também dos jovens. Já tem mais de 40 anos. Pronto, já houve uma certa idade, mas sim, sem dúvida. Então, para terminarmos, não sei, a gente fomos falando aqui ao longo do tempo dos principais desafios, de dicas, da importância do cuidar da saúde mental. Penso que falamos aqui em vários aspectos. Queria só perguntar a Sofia, ou perguntar ou não, que nos deixe aqui um pensamento sobre este tema, sobre esta problemática, para finalizarmos. Olha, eu acho que estamos a falar de jovens, é extremamente fundamental sensibilizar os adultos à volta, não é? Porque eu acho que lá está, e volto novamente, eu sou muito de uma rede muito mais psicanalítica, então estou muito ligada às fundações e às nossas bases estruturais, não é? Então acho que esta sensibilização também dos pais é extremamente importante para que possam dar liberdade, não é? Claro que ensinar aos filhos que têm de definir limites e aprender a dizer não e todas essas coisas, não é? Mas dar liberdade para que sejam, não é? Para que se sintam aceites, porque eu acho que é daqui que parte realmente um desenvolvimento saudável do jovem, para o futuro, não é? Que vão ser os adultos da nossa sociedade e por isso acho que devemos trabalhar nessa construção. E depois, acho que o autoconhecimento é fundamental, portanto, desde começamos a ter consciência de nós, procurar e trabalhar realmente nesta expansão, neste desenvolvimento pessoal, na questão das emoções, que de alguma forma eu acredito muito enquanto profissional, que coordena aqui grande parte da nossa vida, não é? Nós aprendemos a reconhecer a raiva, o ódio, que são tudo emoções extremamente válidas, aprendermos realmente a viver numa sociedade muito frenética, que nos expõe a muitos elementos que uns são positivos, outros não são tão positivos, e realmente eu acho que isto é assim o conselho maior que eu posso deixar, sobretudo aos pais, não é? Que estão aqui na orientação destes jovens de agora, mas também jovens adultos que não de alguma forma não se sintam vencidos, não é? Porque eu acho que nós, enquanto jovens, começamos a criar logo muita expectativa relativamente a um futuro, não só profissional, mas lá está, da aquisição de uma habitação própria, o ter filhos, e vemos cada vez isso mais adiado, não é? Ou seja, vemos os objetivos não cumpridos, isto traz sentimentos de frustração, e realmente eu até, falando do meu percurso pessoal, eu comecei a exercer muito mais tarde do que aquilo que era suposto, porque fui mãe ainda na faculdade, porque a minha vida também não foi, como as pessoas dizem, não nasci num berço duro, não é? Então foi feita aqui muito desafio e muita resiliência. E ainda assim eu consegui, e hoje estou num lugar onde se calhar nunca pensei cá chegar. Então eu acho que nada é impossível, claro que as condições que estão à nossa volta muitas vezes favorecem ou desfavorecem, não é? Mas isto tem a ver com as probabilidades, não é? Não é uma sentença. E acho que todos nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, devemos persistir, devemos continuar a acreditar que é possível, independentemente de termos fases na nossa vida mais difíceis que fazem parte também, não é? Esses ciclos. E é esse conselho que eu deixaria sobretudo aos jovens, não é? Independentemente da dificuldade, continuar a confiar, a acreditar, porque às vezes na dificuldade surge a oportunidade e nós podemos criar essa oportunidade, não é? Por exemplo, na pandemia eu comecei a dar consultas online, não é? Surgiu uma oportunidade. Sem dúvida, e hoje em dia 70%
70% porque já diminuiu, entretanto, com o Covid a atenuar. Mas 70% do meu trabalho é online, não é? Portanto, eu acho que podemos ver realmente... De uma oportunidade surgiu... Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é importante ir com medo, não é? Às vezes vamos com medo, mas é importante ir na mesma. Acho que o medo faz parte. Sem dúvida, ele está sempre lá, não é? Acho que também sem medo também não tinha piada nenhuma. Sem dúvida. Faz parte do ser humano, não é? Portanto, é isso, basicamente. Ok, obrigado Sofia Obrigada por esta conversa e até breve. Obrigada, até breve.